Olá, graça e paz, eu sou a teóloga Márcia Euco, este é o programa Me Explique a Bíblia e hoje nós vamos estudar o capítulo 24 do livro de Atos, ok? O contexto deste capítulo começou lá no capítulo 21 do livro de Atos, né? Lá no capítulo 21, os judeus acusaram Paulo de ter profanado o templo. Paulo entrou com Trófimo junto à área do templo, ao pátio do templo, e mais alguns outros irmãos junto com eles. E os judeus acusaram ele de levar estrangeiros para uma área onde não se podia levar estrangeiros, e segundo o acordo judaico, dentro do espaço do templo, isso era passível de morte. Arrastaram Paulo para o lado de fora do templo e começaram a espancá-lo, eles iam matá-lo. Não fosse a guarda romana ter chegado, Paulo com certeza estaria morto naquele momento. Então os soldados recolheram Paulo, levaram ele até a fortaleza Antônia. Lá o comandante Lísias descobriu que Paulo era cidadão romano também, e então decidiu que, sendo um cidadão romano, era necessário ter um julgamento correto para saber quais eram as acusações dos judeus contra um cidadão romano, né? E aí o que vai acontecer? No capítulo 22 e 23, o comandante Lísias vai levar Paulo diante do Sinédrio, que é o tribunal dos judeus, para que eles apresentem quais são as acusações que há contra Paulo. A situação ficou bem desagradável lá, vocês ouviram os programas anteriores, devem ter acompanhado. Então Lísias achou melhor recolher novamente Paulo, né, e manter ele protegido, porque ele viu realmente as intenções dos judeus. Naquela noite, o texto vai dizer assim, né, que Jesus apareceu do lado de Paulo, lá no capítulo 23, e disse para ele: coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você agora vá testemunhar também lá em Roma. E isso realmente aconteceu, porque quando Lísias soube que os judeus estavam com uma falcatrua para matar Paulo, ele mandou uma comissão grande de soldados levarem Paulo até Cesareia, para que lá ele pudesse ser julgado diante do Félix, né, o governador Félix. Então, conforme Jesus falou, né, a coisa está seguindo, ele não vai só ter que testemunhar e sofrer toda essa situação lá em Jerusalém, ele vai adiante também de reis, vai adiante de governadores, vai a Roma, vai ao alto escalão, né? Bem, então Félix, quando Paulo chega lá, Félix aceita julgar o caso, né? Mas diz que vai aguardar a chegada dos judeus acusadores. E então o capítulo 24 agora vai começar desse ponto em diante. Paulo já está lá onde está o governador Félix, eles estão aguardando o sumo sacerdote e os judeus acusadores chegarem para que haja um julgamento, né? A defesa, a acusação diante do governador. E aí, quem vai vir dos judeus é Ananias, o sumo sacerdote. Mas como quando Paulo estava diante do Sinédrio, Ananias meteu os pés pelas mãos e não conseguiu sentenciar Paulo, agora ele veio para Cesareia para estar diante do julgamento de Paulo na frente do governador, mas ele trouxe junto um advogado, o Tértulo, tá? Esse advogado é um bajulador. Ele faz todo um salamaleque antes de começar a apresentar para o governador as suas acusações. Então, o texto vai começar da seguinte forma. 5 dias depois, o grande sacerdote Ananias foi até Cesareia com alguns líderes do povo e com um advogado chamado Tértulo. Eles se apresentaram ao governador Félix para fazer acusações contra Paulo. Depois que Paulo foi chamado, Tértulo começou a acusação, dizendo: Excelentíssimo senhor governador, o seu governo nos tem trazido um longo tempo de paz, graças à sua sábia administração.
muitas reformas necessárias estão sendo feitas para o bem deste povo. Somos muito agradecidos por tudo aquilo que temos recebido em todas as ocasiões e em todos os lugares. Mas não quero tomar muito do seu tempo e por isso peço que tenha a bondade de nos escutar apenas um pouco mais. Nós achamos de fato que este homem é uma peste. Ele provoca desordens entre os judeus do mundo inteiro e é também o líder do partido dos nazarenos. Além disso, tentou profanar o templo e então nós o prendemos. Nós íamos julgá-lo de acordo com a nossa lei, mas o comandante Lísias veio e o tirou de nós à força. Aí o próprio Lísias mandou que os acusadores viessem até aqui e fizessem a acusação diante do Senhor. Se o Senhor fizer perguntas a este homem, ele mesmo confirmará todas as acusações que estamos fazendo contra ele. Tértulo começa bajulando o governador, fazendo toda, aquele intermeio político, Pois eles queriam que o governador sentenciasse Paulo para que eles pudessem cumprir o plano deles. Mas ele falou que Paulo é uma peste, uma praga. Ele está querendo dizer que Paulo contamina os judeus, ele contamina e aquilo que ele está falando está se espalhando rapidamente. Então ele chama Paulo de uma peste. Quem dera eu ser chamada pelos ateus de peste, que fica espalhando a mensagem do Evangelho e as pessoas estão acreditando. Paulo foi chamado de peste. Então, ele mente que Paulo é líder de um partido, o Partido dos Nazarenos. Quando ele fala para Félix que Paulo é membro de um partido, o partido é algo político. Ele está instigando o governador a ver perigo em Paulo. Porque se Paulo tem essa fama, ele é muito ouvido e ele está liderando um partido que seja político, ele é uma ameaça para Roma, ele é uma ameaça para o governador. Mas, na realidade, Paulo só é um seguidor de Jesus de Nazaré e ele não é o líder, Então, sendo assim, eu também sou do partido nazareno, Porque Jesus também é o meu Senhor e eu também sigo ele. Mas Paulo não era líder. Mas a maneira enfática de Tértulo, ela era maliciosa. Depois o advogado diz que Paulo tentou profanar o templo, que é mentira. E ele mente ainda dizendo que eles queriam fazer um julgamento de Paulo, mas o comandante Lísias atrapalhou. Mentira de novo, porque da parte deles não haveria julgamento nenhum. Eles arrancaram Paulo de dentro do templo e já estavam espancando ele do lado de fora. O comandante, com a sua guarda, interveio para que houvesse justiça. Mas então, na realidade, Lísias salvou Paulo, não tomou da mão deles. Após o discurso de Tértulo, o texto vai dizer o seguinte: então os judeus concordaram com Tértulo, dizendo que tudo era verdade. O governador fez sinal para que Paulo falasse. Então Paulo disse: eu sei que há muitos anos o Senhor é juiz do povo judeu e por isso eu me sinto à vontade para fazer a minha defesa na sua presença. Como o Senhor mesmo pode comprovar, faz apenas 12 dias que fui a Jerusalém para adorar a Deus. Os judeus não me viram discutindo com ninguém nos pátios do templo, nem agitando o povo nas suas sinagogas ou em qualquer outro lugar da cidade. E eles não podem provar nenhuma das acusações que agora estão fazendo. Porém, confesso ao Senhor, eu sigo o caminho que os judeus dizem ser falso. Mas é desse modo que sirvo a Deus os nossos antepassados. Creio em tudo o que está escrito na lei de Moisés e nos livros dos profetas. Eu e meus acusadores temos esta mesma esperança em Deus. Todos vão ressuscitar, tanto os bons como os maus. Por isso,
faço tudo para sempre ter a consciência limpa diante de Deus e das pessoas. Depois de ter ficado fora de Jerusalém durante alguns anos, voltei para lá a fim de levar algum dinheiro para o meu próprio povo e para oferecer sacrifícios. Quando estava fazendo isso, depois de eu ter acabado a cerimônia de purificação, alguns judeus me encontraram na área do templo. Não havia muita gente comigo, nem desordem. Porém, alguns judeus da província da Ásia estavam lá. E são eles que devem se apresentar diante do Senhor e fazer as acusações, se é que tem alguma coisa contra mim. Ou então que estes homens que estão aqui digam se, quando eu estive diante do Conselho Superior, eles me acharam culpado de qualquer crime. Quando estava de pé diante deles, eu apenas disse em alta voz: hoje estou sendo julgado por vocês, porque creio que os mortos vão ressuscitar. Então Paulo, em vez de bajular, como Tértulo, o advogado, fez, ou aquele orador que Ananias trouxe, ele demonstrou respeito à posição do governador, que ele tinha a posição e direito de julgar aquela situação. E então, assim, você tem que lembrar que Paulo tinha duas cidadanias, ele tinha a cidadania romana e a judaica. E aí ele fala para Félix que reconhece que Félix tem o direito de julgar as situações romanas, isso inclui ele, mas também tem direito de julgar as situações entre os romanos, e Paulo também é romano. Então Paulo diz que já fazem 12 dias que esse imbróglio está rolando, fazem 12 dias desde o dia que Paulo foi arrastado para fora do templo. E depois Paulo desmente os judeus e diz que ele não profanou o templo e não discutiu com ninguém, nem no templo, nem na sinagoga, e muito menos na cidade de Jerusalém. Diz ainda que os judeus não têm como provar as acusações que estão fazendo. E em seguida Paulo apresenta sua fé ao governador. Diz que segue o caminho, a igreja o caminho é Jesus, eu sigo o caminho, a verdade, a vida, Jesus. E afirma que respeita as leis mosaicas e respeita todo o texto profético das Sagradas Escrituras. Paulo fala que estava no templo adorando a Deus após participar da cerimônia judaica de purificação, mas que estava acompanhado de outros cristãos que vieram da Ásia, com alguns asiáticos. Por fim, o apóstolo diz que os judeus, na realidade, estão contra ele porque ele crê na ressurreição dos mortos, prometida por Jesus. Então o texto vai dizer que Félix já tinha conhecimento sobre essa religião, sobre essa igreja chamada O Caminho. Ele já tinha ouvido falar de Jesus, da crucificação, da ressurreição e tudo que envolvia aquilo, porque afinal ele era governador de Roma, não é? Então o texto vai dizer o seguinte: Félix, que estava bem informado a respeito do caminho, deixou a questão para depois, dizendo a eles: quando o comandante Lísias chegar, eu resolverei o caso de vocês. Ele mandou que o oficial pusesse um guarda para tomar conta de Paulo e ordenou que lhe dessem alguma liberdade e licença para receber ajuda dos amigos. Alguns dias mais tarde, Félix veio com Drusila, a sua esposa, que era judia. Mandou chamar Paulo e o ouvir falar a respeito da fé em Cristo Jesus. Mas quando Paulo começou a falar sobre uma vida correta, o domínio próprio e o dia do juízo final, Félix ficou com medo e disse: agora pode ir. Quando eu puder, chamarei você de novo. Félix era romano e muito provavelmente a sua religião, a sua fé, os seus deuses eram aqueles da mitologia romana. Já Drusila, sua esposa, ela era descendente de Abraão, ela era judia, ela cria no Deus de Abraão. Quando Paulo começou a ensinar a doutrina cristã, o governador ficou com medo, possivelmente porque Paulo começou a falar sobre salvação, sobre condenação, céu, inferno, sobre domínio próprio, sobre deixar algumas coisas para seguir Jesus.
E aí então Félix cortou a conversa ali naquele momento. Mas o texto vai dizer que ele vai chamar algumas vezes Paulo diante dele para conversar. Paulo vai ficar 2 anos lá, mais ou menos. Então ele vai chamar algumas vezes Paulo para conversar. Além disso, Félix esperava que Paulo lhe desse algum dinheiro. Por isso o chamava muitas vezes e conversava com ele. 2 anos depois, Pórcio Festo ficou no lugar de Félix como governador. Félix queria agradar os judeus, por isso, ao sair, deixou Paulo na prisão. 2 anos depois, então, confirma que Paulo ficou 2 anos na cadeia. O Félix esperava que Paulo lhe oferecesse um suborno, alguma coisa para sair ali da prisão. Mas no fundo, ele queria agradar os judeus, por isso ele estava mantendo Paulo na prisão. Ele fez mais ou menos como Pilatos na situação de Jesus, ele lavou as mãos. Ele nem condenou, mas ele nem libertou. Então ele não pendeu nem para Paulo, não pendeu nem para judeus. Politicamente ele ficou ali meio equilibrado com os cristãos e com os judeus. Mas então, quando terminou o período do seu governo, Pórcio Festo vai ser o governador. E ele vai conversar também com Paulo, mas isso ficará para os próximos capítulos. Esse capítulo acabou aqui. Eu ficaria imensamente feliz em saber que você acompanhou todos os capítulos até agora, do 1 até agora, e que você está lendo todos os capítulos, que você está absorvendo tudo isso que nós estamos conversando aqui. Mas para a nossa reflexão final, eu quero falar um pouco mais sobre a lei mosaica. A parte da lei mosaica está nos 10 mandamentos que Moisés recebeu diretamente das mãos de Deus lá no Monte Sinai. E então eles acusam muitas coisas os cristãos usando a lei mosaica e usando os 10 mandamentos também. Mas acontece que eles querem julgar os outros a partir da lei mosaica, através das profecias, através das leis culturais deles, as tradições deles, quando só nessa situação aqui a gente vê eles transgredirem no mínimo 3 leis. Por exemplo, não use o nome de Deus em vão, não levante falso testemunho, é o que eles estão fazendo com Paulo, levantando falso testemunho. E diz também não matar. Então eles infringiram vários mandamentos só para poder tentar matar Paulo. E se você é cristão, como eu, se você é da Igreja do Caminho, como eu, se você é do Partido do Nazareno, como eu, nós não podemos esquecer o que a Epístola de Tiago diz no capítulo 2, verso 10. Lá diz assim: quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. Você pode falar, mas eu só menti ou eu só fiz isso. O texto bíblico diz, se você infringir um, você infringiu todos. Porque qualquer infração da lei divina significa desobediência a Deus. Pecado é isso, é desobediência a Deus. Então lembre-se, quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. Siga com essa consciência e seja abençoado em nome de Jesus.